Os mecânicos de toda a Europa estão a tentar alertar os seus clientes sobre 17 automóveis que se estão a tornar verdadeiros pesadelos nas oficinas. Um deles tem uma corrente de distribuição tão mal concebida que a reparação custa mais do que o carro novo. Outro exige desmontar todo o motor apenas para mudar as velas de ignição. E depois há um SUV de luxo em que uma simples falha num sensor resulta numa fatura de quase 4.800 euros. Estes veículos não são apenas pouco fiáveis, são verdadeiras bombas relógio prontas a esvaziar a tua conta bancária. Se estás a planear comprar um carro em 2026, este vídeo pode poupar-te anos de frustração na oficina e milhares de euros em reparações. Os mecânicos mais experientes veem todos os dias quais os modelos que regressam constantemente, quais as reparações que custam mais do que uma prestação mensal da casa e quais os veículos que preferiam nunca mais voltar a tocar. Por isso vou contar-te aquilo que os fabricantes de toda a Europa preferem calar. Os 17 carros que os especialistas praticamente suplicam aos seus clientes que evitem. Não se trata apenas de opiniões. Segundo dados da DECRA, do TÜV e da Federação Europeia de Automobilistas, estes veículos apresentam as taxas de reparação mais elevadas, os tempos de oficina mais longos e as peças de substituição mais caras do setor. Neste vídeo mostramos-te a verdade sobre os carros que os fabricantes preferem manter escondida a todo o custo. 17. Fiat 510. Na posição 17 encontra-se o Fiat 500 Chess, um crossover que na altura foi comercializado com estilo italiano e a promessa da praticidade de um SUV. Com um preço inicial a rondar os 24.990 euros, parecia à primeira vista um verdadeiro achado. Mas por detrás da sua fachada elegante esconde-se um pesadelo e o culpado é o motor multijet de 1,3 litros. Segundo os dados de assistência técnica de 2025, a corrente de distribuição tem de ser substituída a cada 60 mil quilômetros, em vez dos 150 mil quilômetros prometidos pela Fiat. Isto exige desmontar todo o motor, uma operação de 14 horas que custa pelo menos 3.200 euros. Um mecânico contou-me que já viu modelos 500X com motores completamente destruídos porque os proprietários simplesmente não conseguiam suportar a manutenção dispendiosa. Mas o motor a gasolina multi-air de 1,4 litros não é muito melhor. Devido à forte acumulação de carvão nas válvulas de admissão, os mecânicos chegaram mesmo a apelidá-lo de o preguiçoso. A limpeza das válvulas de admissão é necessária a cada 30 mil quilômetros e custa cerca de 450 euros de cada vez. De acordo com as estatísticas de avarias mais recentes do ADAC, a taxa de assistência em estrada do Fiat 510 é 42% superior à média da sua categoria. No entanto, o que realmente enfurece os mecânicos são os preços das peças de substituição. Uma simples caixa do termóstato custa 380 euros na Fiat, enquanto a mesma peça custa apenas 85 euros na Volkswagen. Devido a problemas de fornecimento, os clientes têm muitas vezes de esperar 3 semanas para receber peças standard. A desvalorização também é reveladora. Após 3 anos, os Fiat 510 usados conservam, em média, apenas 38% do seu valor original, pior do que qualquer outro modelo da sua classe. 16. Nissan Juke. Na posição 16 encontra-se o Nissan Juke, um veículo que se tornou o terror das oficinas europeias. Supunha-se que a segunda geração, apresentada em 2019, eliminaria todas as fragilidades do seu antecessor, mas aconteceu exatamente o contrário. Com um preço inicial a rondar os 22.900 euros, o Juke atrai os compradores com o seu design chamativo, mas depois arruína-os com custos de reparação astronômicos. A transmissão CVT é particularmente conhecida, sendo considerada um verdadeiro pesadelo. Os relatórios indicam que 31% de todos os modelos fabricados entre 2020 e 2023 sofreram danos na transmissão, desde solavancos e ruídos fortes até falhas totais antes dos 50 mil quilômetros. A substituição custa, em média, 4.100 euros. No entanto, o verdadeiro problema reside no óleo da transmissão. Segundo as oficinas, o fluido da CVT deve ser mudado a cada 30 mil quilômetros, e não a cada 60 mil quilômetros, como indica o manual do proprietário. Quem não o fizer perde a garantia.
O motor DIG-T turbo de 1 litro e 3 cilindros também causa problemas. Os tensores da corrente de distribuição desgastam-se prematuramente, provocando um ruído característico no arranque. Se ouvires esse ruído, podem restar apenas 1000 quilômetros antes de o motor falhar por completo. A reparação exige desmontar o motor inteiro e custa pelo menos 2.800 euros. Além disso, existem inúmeros defeitos eletrônicos. O sistema ProPilot trava de forma inesperada. O sistema de infoentretenimento bloqueia com frequência e os comandos à distância deixam de funcionar com o frio. Nos países onde o inverno é rigoroso, podes gastar milhares de euros em apenas 4 meses, para depois acabares por vender o carro por uma fração mínima do seu custo. 15. Citroën C4 Picasso. Na posição 15 encontra-se o Citroën C4 Picasso, mais tarde rebatizado como Space Tourer, um divertido automóvel familiar que se gaba do espaço generoso e da facilidade de utilização diária, mas que no final acaba por arruinar o orçamento familiar. Os modelos de 2013 a 2018 são considerados particularmente problemáticos pelos mecânicos, embora os mais recentes o sejam um pouco menos. A transmissão manual automatizada, conhecida como EGS, é famosa nas oficinas de toda a Europa. Esta reputação pouco invejável deve-se ao facto de o atuador da embreagem falhar regularmente a cada 40.000 quilômetros, com um custo de cerca de 1.200 euros de cada vez. Muitos condutores do Picasso já pagaram mais de 3.600 euros apenas em atuadores antes de finalmente desistirem do carro. Mas o verdadeiro pesadelo está no motor diesel HDPB e de 1,6 litros, mais concretamente no sistema DPF, o filtro de partículas diesel. No tráfego urbano, o filtro regenera aproximadamente a cada 200 quilômetros, o que consome mais combustível e, a longo prazo, danifica o turbocompressor. Quando o filtro fica completamente obstruído, a reparação é muito dispendiosa, com um custo de substituição a rondar os 2.400 euros. A Organização Francesa de Defesa do Consumidor, UFC, que Choisir, registrou mais de 2.000 queixas apenas por este problema. Um claro indício de um defeito estrutural, mas não é tudo. O eixo traseiro também costuma causar problemas. Os rolamentos das rodas falham frequentemente após apenas 60.000 quilômetros, com um custo de cerca de 800 euros por lado. Nos níveis de equipamento mais elevados, a suspensão pneumática traz problemas adicionais. Uma suspensão pneumática avariada pode custar cerca de 1.100 euros. Por isso, muitos proprietários continuam simplesmente a conduzir os seus Picasso, mesmo quando acabam por inclinar-se perigosamente para um dos lados. 14. Range Rover Evoque. Na posição 14 encontra-se o Range Rover Evoque, a prova de que um preço a rondar os 45.000 euros não garante fiabilidade. Os mecânicos ficam indignados quando um destes SUV chega às oficinas e alguns chegaram mesmo a cobrar uma taxa especial por cada reparação de um Evoque. Os infames motores Ingenium são verdadeiras bombas relógio. Segundo o fornecedor britânico de garantias anti-white, 67% dos modelos Evoque fabricados entre 2016 e 2020 sofrem falhas graves no motor antes de atingirem os 80.000 quilômetros. A principal causa é quase sempre uma corrente de distribuição sobrecarregada, que provoca danos devastadores nas válvulas. Uma revisão completa do motor custa cerca de 8.500 euros, mas o problema não termina aí. A nova transmissão automática traz problemas adicionais, e os erros de software provocam mudanças bruscas, enquanto defeitos mecânicos deixam os condutores completamente imobilizados de forma inesperada. A solução proposta pela Land Rover são atualizações de software pagas, a cerca de 400 euros, que raramente resolvem o problema, ou a substituição completa da transmissão, com um custo médio de 6.200 euros. No entanto, o que realmente enlouquece os mecânicos é a manutenção extremamente complexa, já que são necessárias ferramentas especiais ou software proprietário para quase todas as intervenções. Até a simples troca das pastilhas de travão exige a ativação de um software específico, com um custo de 200 euros apenas para libertar o travão de estacionamento eletrônico. Uma mudança de óleo requer um protocolo complexo de reinicialização, e até a substituição da bateria tem de ser codificada no concessionário por cerca de 150 euros.
Segundo dados do TÜV, cerca de 40% dos modelos Evoque sofrem infiltrações de água, faróis embaciados, zonas dos pés molhadas e componentes eletrônicos corroídos. Os drenos do teto panorâmico entopem constantemente e inundam o interior com tanta frequência que as seguradoras passaram a excluir explicitamente a cobertura por danos causados por água em modelos usados. 13. BMW XC1. Na posição 13 encontra-se o BMW XC1, um SUV de entrada da marca que, com um preço base a rondar os 39 mil euros, atrai compradores de toda a Europa com a promessa da fiabilidade alemã, apenas para os surpreender com faturas de reparação a preços igualmente alemães. A geração F48, modelos produzidos entre 2015 e 2022 em particular, tem causado grande agitação nas oficinas. O principal problema afeta todos os motores de 4 cilindros. A corrente de distribuição, que supostamente deveria durar mais de 200 mil quilômetros, começa a alongar-se após apenas 40 mil quilômetros. Se ouvires o típico ruído metálico no arranque a frio, é porque o dano já está feito. Uma reparação completa, incluindo tensores, guias da corrente e mão de obra, custa cerca de 3.400 euros. Especialistas em BMW afirmam ver, em média, 2x1 por semana nas oficinas com problemas na corrente de distribuição. Já não é uma questão de saber se vai acontecer, mas quando. Mas isso é apenas o começo. O sistema de tração integral xDrive tem as suas próprias fragilidades. Os rolamentos da caixa de transferência costumam desintegrar-se após apenas 60 mil quilômetros, algo que se manifesta através de rangidos e vibrações. A substituição custa cerca de 4.200 euros. A BMW negou inicialmente o problema, mas acabou por alargar discretamente a garantia, embora apenas para os clientes que reclamaram abertamente. E depois há os pneus Run Flat, outra particularidade dispendiosa. Custam cerca de 40% mais do que os pneus convencionais, oferecem menor conforto de condução e não podem ser reparados. Têm sempre de ser substituídos por completo. Um simples buraco na estrada pode custar 350 euros. Segundo as estatísticas dos distribuidores de pneus alemães, os proprietários do X1 substituem, em média, 6 pneus durante os primeiros 3 anos. Um luxo para um automóvel que, na prática, deveria ser sinônimo de confiança. 12. Opel Crossland. Na 12ª posição está o Opel Crossland, um exemplo claro de tudo o que pode correr mal nos SUV compactos modernos. Com um preço inicial a rondar os 22 mil euros, à primeira vista parece uma boa proposta. Mas assim que chegam as primeiras faturas de reparação, o cenário muda completamente. Os modelos de 2017 a 2020, em particular, são considerados pelos mecânicos como verdadeiros problemas ambulantes. O motor a gasolina PureTech de 1,2 litros que o Crossland partilha com a Peugeot é uma fonte constante de dores de cabeça. A famosa correia de distribuição úmida desintegra-se com o tempo no óleo do motor, destruindo todo o sistema de lubrificação. O mecânico belga Philippe Martins resume isso de forma perfeita. Quando o motor começa a funcionar mal, já é tarde demais. Nessa altura, estamos a falar de cerca de 4 mil euros para uma revisão completa do motor num carro que novo custa pouco mais de 22 mil euros. A transmissão automática de 6 velocidades agrava ainda mais a situação. As válvulas solenoides defeituosas causam mudanças bruscas até que a caixa acaba por falhar completamente. As peças de substituição são escassas, havendo casos documentados de proprietários que esperaram 7 semanas ou mais por uma nova unidade de controlo da transmissão, pagando um valor elevado de cerca de 3.100 euros. A direção também não fica atrás. O sistema de direção assistida elétrica falha sem aviso prévio, transformando a condução num exercício extenuante. O módulo de assistência elétrica, montado diretamente na coluna de direção, sobreaquece com frequência e acaba por queimar. A sua substituição exige desmontar todo o tablier, o que implica 10 horas de mão de obra e cerca de 1.400 euros em peças. O Crossland demonstra assim, de forma impressionante, que barato de comprar não significa barato de manter. 11. Mercedes CLA W177. Na 11ª posição surge um modelo que prova que a estrela da Mercedes já não é garantia de qualidade.
o Mercedes CLA-W 177, apresentado em 2018. Com um preço inicial a rondar os 32.800 euros, os compradores esperam uma fiabilidade superior, mas o que recebem, na maioria das vezes, é sucata de luxo. O motor turbo de 1,3 litros, desenvolvido em colaboração com a Renault, é conhecido, mas não por ser particularmente bom. As falhas na junta da cabeça do motor são comuns após apenas 30.000 quilômetros. Os sintomas típicos, como fumo branco, perda de líquido de refrigeração e sobreaquecimento, conduzem quase sempre ao mesmo desfecho, uma fatura de reparação a rondar os 3.800 euros. Há alguns anos, a internet encheu-se de denúncias sobre modelos da classe CLA com juntas da cabeça defeituosas em menos de 20 meses, algo que chamou muita atenção, já que a Mercedes nunca tinha enfrentado este tipo de problema. Mas a transmissão de dupla embreagem também está a causar sérios transtornos. Segundo fóruns automóveis alemães, 45% dos veículos são afetados por vibrações na embreagem. A unidade mecatrônica falha frequentemente sem aviso, deixando o carro imobilizado. A solução oficial da Mercedes, a substituição completa da transmissão, custa cerca de 5.200 euros, o que representa 15% do valor total do automóvel. O mais irritante é que as garantias alargadas excluem explicitamente este tipo de avaria, classificando-a como desgaste. O aclamado sistema de infoentretenimento MBU é também uma grande fonte de frustração. Ecrãs congelados, falhas na navegação e colapsos completos do sistema são comuns. As reparações implicam quase sempre a substituição do módulo completo por cerca de 2.100 euros. Mas aqui está o verdadeiro problema. Muitos destes módulos novos duram apenas alguns meses antes de voltarem a falhar. Um recorde triste para uma marca que outrora representou a excelência da engenharia. 10. Volkswagen T-Roc. A nossa lista dos maiores desastres começa no número 10 com uma verdadeira surpresa. O Volkswagen T-Roc, um veículo que demonstra de forma impressionante que até a reputação da VW pela sua engenharia sólida já não é intocável. Com um preço inicial a rondar os 27.000 euros, não é propriamente barato, nem para comprar nem para manter. O principal culpado é o motor TSI de 1,5 litros. O sistema de desativação de cilindros instalado apresenta uma falha fundamental. Assim que o motor passa de 2 para 4 cilindros, começa um consumo excessivo de óleo, cerca de 1 litro a cada 1.000 quilômetros. A resposta oficial desanimadora da VW é que isto está dentro do normal, mas os mecânicos veem a situação de forma bem diferente. A partir dos 50.000 quilômetros, é comum encontrar riscos nos cilindros e segmentos de pistão danificados. A substituição completa do motor custa, em média, 6.500 euros. A famosa transmissão DSG também continua a causar problemas, apesar de anos de revisões. A versão DQ200 com embreagem seca tende a provocar solavancos severos, sobreaquecimento e falhas totais. Cada transmissão DSG custa cerca de 3.900 euros, mas nem mesmo a embreagem úmida DQ381, supostamente melhorada, é a solução. Os defeitos mecatrônicos são tão frequentes que muitos proprietários acabam por investir em reparações dispendiosas após apenas alguns anos. E como se não bastasse, surge outro problema persistente: bombas de água defeituosas. Após apenas 30.000 quilômetros, o impulsor de plástico da bomba desfaz-se em muitos motores T-Roc, provocando sobreaquecimento em questão de minutos. No melhor dos casos, a substituição custa cerca de 400 euros. No pior cenário, o sobreaquecimento destrói todo o motor, acrescentando 5.000 euros em custos. Para um automóvel que deveria representar a fiabilidade alemã, este é um veredicto amargo. Nona Ford Kuga. Na nona posição, o Ford Kuga Plug-in Hybrid expõe toda a tragédia por trás do planeamento híbrido da Ford. Com um preço inicial a rondar os 39.500 euros, prometia eficiência e fiabilidade, mas falhou, entregando apenas complexidade e desastres. Em muitas oficinas europeias, os clientes são explicitamente aconselhados a não comprar este modelo, e a principal razão é a refrigeração catastrófica do sistema híbrido. A bateria de alta tensão sobreaquece regularmente, o que reduz o desempenho até acabar por falhar por completo. Uma bateria de substituição custa cerca de 12.000 euros,
mais do que muitos carros usados completos. A chamada revisão da Ford por risco de incêndio afetou mais de 20 mil veículos na Europa, mas nunca resolveu totalmente o problema de fundo. O motor Atkinson, de 2,5 litros, também não se sai melhor, consumindo óleo como um diesel antigo. Os segmentos do pistão são demasiado pequenos, provocando uma perda excessiva de compressão, um caminho direto para a falha do motor. Mas o que realmente enlouquece as oficinas é o software. Todas as atualizações exigem ferramentas de diagnóstico proprietárias da Ford, que custam vários milhares de euros, e mesmo assim, muitas vezes não funcionam como esperado. Uma atualização que supostamente resolveria os problemas de carregamento da bateria acabou por causar danos na transmissão em cerca de 15% dos veículos, segundo relatos de oficinas. O Ford Kuga demonstra de forma clara que a tecnologia híbrida pode ser extremamente cara, especialmente quando é mal implementada. Oitavo, Alfa Romeo Giulia. Na oitava posição, o Alfa Romeo Giulia prova que a paixão italiana e a fiabilidade técnica, infelizmente, raramente andam de mãos dadas. Com um preço inicial a rondar os 42 mil euros, seduz pelo design, pelo som e pela presença em estrada, apenas para depois arruinar os proprietários com custos de reparação astronômicos. Até especialistas reconhecidos da Alfa Romeo desaconselham hoje a sua compra. O principal problema é o motor a gasolina turbo de 2,0 litros. Devido à injeção direta, sem injeção adicional no coletor, as válvulas de admissão ficam carbonizadas após apenas 20 mil quilômetros. O desempenho cai, surgem falhas de ignição e a inevitável limpeza custa cerca de 800 euros. Muitas oficinas já consideram esta limpeza das válvulas como uma revisão anual padrão. As calibrações defeituosas do software provocam mudanças bruscas de velocidade e um desgaste prematuro da embreagem. A unidade mecatrônica responsável pelo controlo falha com frequência, e a sua substituição custa cerca de 3.200 euros. Oficinas italianas relatam falhas na caixa de velocidades a partir dos 40 mil quilômetros, algo simplesmente inaceitável para um automóvel desta faixa de preço. A isto somam-se inúmeros problemas eletrônicos que chegam a ser quase caricatos. Os vidros elétricos avariam mensalmente. O sistema de entretenimento bloqueia diariamente e sensores defeituosos desencadeiam um verdadeiro espetáculo de luzes com mensagens de aviso. 7. Renault Captur. Na sétima posição encontra-se o Renault Captur, um carro que, com um preço inicial a rondar os 22 mil euros, atrai muitos compradores com a sua atrativa relação preço-qualidade, apenas para os desiludir profundamente. Um verdadeiro desastre financeiro. A sua fiabilidade é tão baixa que faria corar até os citadinos dos anos 80. O motor TC, e de 1,3 litros, desenvolvido em conjunto com a Mercedes, combina o pior de ambas as marcas. Os problemas com a corrente de distribuição surgem a partir dos 35 mil quilômetros. As avarias do turbocompressor aparecem depois dos 50 mil quilômetros e o consumo de óleo é constantemente excessivo. Algumas oficinas decidiram até instalar um elevador exclusivo para o Captur, tal é a frequência com que tem um em reparação. A transmissão de dupla embreagem EDC é ainda pior. As embreagens começam a patinar aos 30 mil quilômetros e a falha total é praticamente garantida aos 60 mil quilômetros, sendo que uma substituição completa custa cerca de 4.100 euros. O mais chocante é que a Renault rejeita muitas reclamações de garantia, alegando tratar-se de desgaste normal. Quem opta pela versão híbrida E-Tech troca simplesmente os problemas mecânicos pelos eletrônicos. A transmissão sem embreagem dá solavancos violentos, o sistema de gestão da bateria falha, deixando o carro imobilizado, e o sistema de travagem regenerativa funciona de forma intermitente ou simplesmente não funciona. Um proprietário de Bruxelas teve de gastar cerca de 6 mil euros em reparações do sistema híbrido em apenas 18 meses, antes de finalmente vender o Captur com uma perda significativa. O Captur prova de forma contundente o velho ditado das nossas avós: o barato sai caro. 6. Peugeot 208. Na sexta posição encontra-se o Peugeot 208. Este carro já causou tantos problemas em França que alguns mecânicos o chamam, em tom de brincadeira, de grupo de autoajuda para mecânicos.
Com um preço inicial a rondar os 25.500 euros, à primeira vista parece um bom citadino, até chegarem as primeiras faturas de reparação. O infame motor PureTech de 1,2 litros é o maior desastre do segmento dos carros pequenos. A correia de distribuição úmida desintegra-se após apenas 40.000 quilômetros, contaminando todo o sistema de lubrificação com partículas de borracha. Sem aviso prévio, a correia parte-se, destruindo válvulas e pistões e, no pior dos casos, a conta bancária do proprietário. Uma revisão completa do motor custa cerca de 5.200 euros, mas a transmissão é quase tão problemática quanto o motor. A caixa automática EAT 8, supostamente a opção mais fiável da Peugeot, apresenta graves problemas no conversor de binário em 60% dos veículos. Segundo relatos de consumidores franceses, muitas vezes a única solução é substituir toda a transmissão, com um custo aproximado de 4.500 euros. Alguns condutores afirmam inclusive ter trocado a caixa 3 vezes antes dos 100.000 quilômetros. Para um compacto desta categoria, isso é simplesmente absurdo, mas o pior problema é o fornecimento de peças de substituição. Desde o colapso da cadeia logística após 2020, o caos reina na Peugeot. Até peças básicas como puxadores de portas ou corpos de aceleração ficam indisponíveis durante meses. Em vários fóruns automóveis, há relatos de utilizadores que esperaram mais de 3 meses por um novo corpo de aceleração, um período absurdamente longo para manter um 208 parado ou inutilizado na oficina. O Peugeot 208 é, assim, menos um automóvel e mais um teste de paciência sobre rodas. 5. Jaguar E-Pace. Na 5ª posição está o Jaguar E-Pace, um carro que exemplifica tudo o que falha na filosofia moderna da Jaguar. Com um preço de entrada a rondar os 42.000 euros, este SUV promete luxo britânico, mas oferece sobretudo a fiabilidade de um velho Land Rover. Os famosos motores Ingenium são considerados verdadeiras bombas relógio. As falhas na corrente de distribuição surgem por vezes após apenas 25.000 quilômetros. O que a Jaguar não informa aos clientes é que a corrente está localizada na parte traseira do motor, o que significa que só os custos de mão de obra rondam os 2.000 euros. Com as peças, a fatura sobe rapidamente para 4.500 euros, e se as válvulas também estiverem danificadas, o valor pode chegar aos 8.000 euros. A transmissão ZF instalada é igualmente pouco fiável. Tem dificuldade em gerir o binário, o software procura constantemente a relação correta e defeitos mecânicos provocam falhas totais sem aviso prévio. Especialistas britânicos da Jaguar alertam que cada E-Pace precisa de uma reserva mínima de 5.000 euros, sendo provável que outra seja necessária em 2 anos. Os problemas eletrônicos também são lendários. Toda a rede CAN Bus bloqueia com frequência. As telas de infoentretenimento ficam negras, os sensores de estacionamento dão leituras erradas e uma descarga persistente da bateria deixa o carro imobilizado em poucos dias. Segundo análises de garantias, mais de 50% dos modelos E-Pace sofrem também com entrada de água. Os drenos do teto panorâmico entopem com frequência, inundando o interior. As vedações das portas falham, permitindo que a umidade atinja módulos de controlo sensíveis. Até a bagageira fica literalmente debaixo de água em muitos veículos, causando corrosão de caros componentes eletrônicos. Várias seguradoras no Reino Unido e na Europa já recusam cobertura contra todos os riscos para modelos E-Pace usados. Um sinal de alerta claro para qualquer pessoa que pense em comprar um. 4ª Jeep Compass. Na 4ª posição encontra-se o Jeep Compass, um exemplo perfeito da engenharia americana no seu pior momento. Com um preço inicial a rondar os 34.000 euros, os compradores europeus são enganados pelo seu aspecto robusto, apenas para ficarem imobilizados com mais frequência do que num Fiat com 40 anos. O motor turbo Firefly de 1,3 litros, cujo nome sugere otimismo, é na realidade um desastre. O consumo de óleo chega a 2 litros por cada 1.000 quilômetros e o sistema de sincronização variável das válvulas costuma falhar completamente após apenas 45.000 quilômetros. E isso gera limalhas metálicas que se espalham por todo o motor. Uma sentença de morte para qualquer mecânica. Um motor de substituição custa, em média, 7.200 euros.
A nova transmissão automática é notória entre os mecânicos. As mudanças são bruscas, há solavancos constantes e falhas inesperadas são comuns. As atualizações de software custam cerca de 400 euros, mas praticamente não resolvem nada. A substituição completa da transmissão custa 5.500 euros. A qualidade de construção também é desastrosa. As maçanetas das portas partem-se com frequência. Os vidros elétricos falham mensalmente. A tampa da bagageira abre-se em andamento e, após apenas um inverno, a pintura começa a descascar. As folgas entre painéis chegam a variar vários centímetros. O Trailhawk, que supostamente representa a capacidade todo o terreno profissional, só piora a situação. O motor diesel multijet de 2,0 litros entope o filtro de partículas a cada 15.000 quilômetros em uso urbano, e a caixa de transferência perde óleo e faz ruídos altos. O alegado sistema avançado de tração integral custa cerca de 3.000 euros assim que um dos seus componentes falha. E isso acontece com quase todos. O Compass prova de forma clara que parecer robusto é fácil, mas selo de verdade não é. Terceiro, Nissan Qashqai. Na terceira posição, a nossa medalha de bronze está o mais recente Nissan Qashqai. Um modelo que demonstra de forma impressionante que novo nem sempre significa melhor. Apesar de supostamente totalmente redesenhado, mantém todas as fraquezas antigas e acrescenta várias novas. O sistema semi-híbrido de 1,3 litros é um exemplo claro de complexidade excessiva sem benefício real. O alternador motor acionado por correia falha frequentemente após apenas 20.000 quilômetros e a sua substituição custa cerca de 1.800 euros. A bateria de 12 volts descarrega-se constantemente porque o sistema simplesmente não carrega corretamente. Mecânicos espanhóis relatam com frequência que Qashqai novos precisam ser rebocados para a oficina com a bateria descarregada. O verdadeiro desastre, no entanto, é a versão e-Power, o suposto híbrido em série inovador da Nissan, que se conduz como um elétrico, mas reúne as fraquezas de 3 carros ao mesmo tempo. O motor gerador de 1,5 litros funciona permanentemente em carga máxima, fazendo com que as juntas da cabeça falhem após apenas 15.000 quilômetros. O motor elétrico sobreaquece no trânsito urbano e o inversor custa cerca de 4.200 euros quando avaria, como acontece com frequência. O sistema ProPilot, supostamente inteligente, é particularmente perigoso, pois trava aleatoriamente na autoestrada. O assistente de manutenção de faixa oscila entre faixas e o controle de cruzeiro adaptativo, por vezes, acelera diretamente em direção aos veículos da frente. Após vários acidentes em toda a Europa, foram iniciadas investigações oficiais, embora a Nissan afirme que tudo funciona perfeitamente. Mas o Qashqai também é um fiasco mecânico. Os componentes do chassi são tão fracos que os mecânicos brincam dizendo que são feitos de má qualidade. Os braços de suspensão dobram-se mesmo em condução normal. As buchas soltam-se antes dos 20.000 quilômetros e os amortecedores começam a vazar ainda antes da primeira revisão. Uma renovação completa da suspensão custa cerca de 2.400 euros, segundo o Mercedes GLA. Na segunda posição, a nossa medalha de prata, está o atual Mercedes GLA, um veículo que conseguiu algo realmente notável: combinar preços premium com uma fiabilidade rebaixada. Com um preço inicial a rondar os 38.000 euros, é considerado a pior relação custo-benefício de todo o mercado europeu. O motor M282 de 1,3 litros, desenvolvido em parceria com a Renault, é um duro golpe na imagem da Mercedes. As fugas de líquido de refrigeração para os cilindros provocam regularmente golpes hidráulicos, levando a falhas imediatas do motor. E sim, os problemas com a corrente de distribuição também são muito comuns, começando a alongar-se após apenas 30.000 quilômetros. Especialistas da Mercedes alertam que todo GLA precisa de uma grande reparação do motor antes dos 60.000 quilômetros, no máximo, com um custo mínimo de 5.000 euros. A transmissão de dupla embreagem 8GD-CT não é muito melhor, apresentando solavancos desde nova. As embreagens sobreaquecem no trânsito intenso e a unidade mecatrônica falha frequentemente de forma dispendiosa. A substituição custa cerca de 4.800 euros. O verdadeiro escândalo é que a Mercedes conhece estes defeitos, mas recusa-se a lançar uma campanha de recolha. O sistema de infoentretenimento, MBUX,
também causa dores de cabeça. O revestimento do ecrã descola com o calor, o processador sobreaquece e perde desempenho, e o controle por voz ativa-se subitamente sem comando algum. Houve até um caso em que um GLA ligou automaticamente para os serviços de emergência 3 vezes enquanto estava estacionado, e a Mercedes ainda cobrou €400 ao proprietário por uma otimização de software que não mudou absolutamente nada. O sistema de tração integral 4MATIC adiciona mais complexidade do que valor. O diferencial traseiro sobreaquece e falha prematuramente, com um custo de substituição de cerca de €3.200. A embreagem Haldex queima com o uso normal, e a distribuição de potência é tão desequilibrada que até concorrentes de tração dianteira se saem melhor fora de estrada. Soma-se a isso um controle de qualidade catastrófico. Folgas entre painéis variam em centímetros, manchas de tinta são comuns, plásticos interiores racham com a luz solar e o teto panorâmico pode partir-se sem aviso prévio. Um problema bem conhecido que a Mercedes simplesmente ignora. Não surpreende, portanto, que a marca ocupe apenas o 28º lugar entre 32 no ranking europeu de fiabilidade, um resultado que ainda parece generoso quando se considera o GLA. Primeiro, Range Rover Velar. Na primeira posição encontra-se o perdedor indiscutível, o veículo que os mecânicos de toda a Europa desaconselham aos seus clientes, o Range Rover Velar. Com um preço inicial a rondar os €62.000, não é apenas caro, é um verdadeiro suicídio mecânico sobre 4 rodas. Comecemos pelos infames motores Ingenium. Sejam a gasolina ou a diesel, ambos são um desastre. As falhas na corrente de distribuição surgem após apenas 20.000 quilômetros. Mas o mais absurdo é que para reparar é necessário desmontar todo o motor, o que implica 25 horas de mão de obra e um custo mínimo de €9.000. Se as válvulas ficarem danificadas durante o processo, a única opção é um motor novo, que custa cerca de €15.000. A transmissão não é melhor. A caixa automática ZF de 9 velocidades é claramente insuficiente para lidar com o peso e o binário do Velar. O software procura constantemente a relação correta e as falhas mecânicas são tão frequentes que alguns concessionários mantêm transmissões em estoque. A substituição custa cerca de €7.500. Os problemas elétricos atingem proporções quase bíblicas. O sistema de infoentretenimento de dupla tela falha com frequência e cada ecrã custa cerca de €3.500. O compressor da suspensão pneumática queima, em média, a cada 20.000 quilômetros, gerando um custo adicional de €2.200. As maçanetas eletrônicas das portas falham com o frio, deixando os ocupantes literalmente trancados dentro do carro. Todo o sistema elétrico é tão propenso a falhas que algumas seguradoras se recusam a emitir apólices para o Velar. E como se isso não bastasse, a entrada de água no Velar não é apenas uma possibilidade, é um problema garantido. Os drenos do teto panorâmico entopem quase imediatamente. As vedações das portas falham de fábrica e a bagageira enche-se de água após a primeira lavagem. A água destrói as unidades de controlo e gera faturas de reparação de 5 dígitos. Alguns mecânicos afirmam já ter visto o Velar com apenas 3 meses apresentarem bolor no interior. Mas o maior insulto para qualquer comprador é a depreciação. Após apenas 3 anos, o Velar perde, em média, 65% do seu valor, a pior taxa de toda a classe de luxo. Um modelo que custa €75.000 novo passa a valer apenas cerca de €26.000, isso assumindo que ainda funcione. Segundo dados do TÜV, o Velar apresenta a maior taxa de falhas entre todos os veículos analisados. 78% não passa na primeira inspeção. A resposta da Land Rover a esta lista interminável de problemas tem sido a negação, o adiamento e até ameaças legais contra críticos. As reclamações de garantia são sistematicamente rejeitadas para estes modelos. Os fabricantes culpam os clientes, alegando o uso inadequado. Entretanto, os mecânicos de toda a Europa têm uma mensagem clara: nunca comprem nenhum destes 17 veículos. Eles representam tudo o que há de errado no desenvolvimento automóvel moderno. Complexidade sem fiabilidade, preços de luxo sem qualidade. Os problemas repetem-se sempre: motores excessivamente técnicos, transmissões frágeis e sistemas elétricos que parecem ter sido desenhados por sádicos.
Os números falam por si. Segundo o estudo de fiabilidade da Decra 2024, estes 17 modelos, sozinhos, são responsáveis por 31% de todas as falhas mecânicas graves, apesar de representarem apenas 8% dos veículos analisados. O custo médio anual de reparação ultrapassa os €2.500, 3 vezes a média europeia. E o mais chocante, os fabricantes sabem disso há anos. Documentos internos, relatórios de denunciantes e boletins técnicos demonstram claramente que estes defeitos são conhecidos. Ainda assim, os veículos continuam a ser vendidos a compradores desprevenidos que acreditam estar a investir em qualidade. Então, o que deves fazer? Segundo os mesmos mecânicos que alertam para estes 17 desastres, o melhor é apostar na fiabilidade comprovada. Considera modelos como o Toyota Corolla, Honda Civic, Mazda CX-5, Skoda Octavia, até o ano modelo 2020, ou um Volkswagen Golf, mas sem transmissão DSG. Estes carros podem parecer aborrecidos à primeira vista, mas a tua carteira vai agradecer. Antes de assinares qualquer contrato de compra e venda, investiga a fundo, lê fóruns, consulta estudos de fiabilidade e bases de dados de campanhas de recolha e fala diretamente com as oficinas. Aqui contamos-te toda a verdade que os fabricantes preferem esconder, porque no mercado automóvel de 2026, evitar estes 17 carros não é apenas inteligente, é vital para o teu bolso.